para você que veio assistir ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Desde já, o nosso muito obrigado. O tema que vamos tratar nesse episódio, ele vai ser extremamente interessante para você. Sim, exatamente, para você. Afinal, vamos pensar o seguinte: você já foi atendido digitalmente alguma vez? Ou já viu alguma propaganda que te interessou e te fez comprar aquilo com o pensamento de que, acertou no que eu estava precisando, ou era o que eu estava querendo, certo? Pois então, a gente vai falar de como essas experiências que você passou podem ter sido orquestradas por uma IA, exatamente, uma inteligência artificial. Bom, sem mais delongas, o nosso tema é a IA no atendimento ao cliente e marketing. Então, aproveite um podcast. Se você já gostou do assunto, já considere deixar o like e se inscrever. Tenham um bom podcast. E, para dar início ao nosso podcast, eu gostaria de me apresentar e também apresentar os outros integrantes que estão compondo esse podcast, que vão fazer parte dele e vão explicar os assuntos que estão voltados a ele. Começando por mim, que já estou falando com vocês, eu sou George Brito e comigo estão Alisson da Silva, Elizabeth de Lucena, Ian Godoy, Mona Lisa Araújo, Pedro José, Raimundo Vieira e o Anderson Henrique. E para dar início aos nossos conteúdos, eu convido Elizabeth para nos apresentar qual a importância da experiência do cliente em todo esse assunto e de que forma a IA pode personalizar ela e até mesmo otimizá-la. O papel transformador da IA e o marketing na vida do cliente. A experiência do cliente deixou de ser um diferencial para se tornar um pilar fundamental no sucesso das empresas, onde oferecer produtos ou serviços de qualidade já não é mais suficiente. O que é realmente relevante para fidelizar o cliente ou o consumidor é uma jornada completa que vai desde o início de sua chegada, de seu primeiro contato, até mesmo pós-venda. Cada interação molda uma percepção do cliente, onde uma experiência positiva gera não apenas satisfação, mas também lealdade e torna aquele cliente defensor da marca consequentemente. Nesse cenário, a inteligência artificial torna-se uma ferramenta indispensável para elevar a experiência do cliente a um novo patamar. Algoritmos de IA podem prever necessidades e preferências oferecendo recomendações personalizadas, adaptando a interface do usuário e até mesmo ajustando o tom de comunicação em tempo real. Isso cria uma sensação de que a marca realmente compreende o indivíduo, tornando a interação mais relevante e significativa. Além da personalização, a IA desempenha um papel crucial na otimização de softwares e assistentes virtuais baseados em IA, onde fornecem suporte instantâneo 24 horas por dia, solucionando dúvidas e problemas, fortalecendo o vínculo entre cliente e empresa, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação do cliente. A IA também pode automatizar tarefas repetitivas, liberando a equipe para focar na interação complexa e estratégica. Permite que as empresas antecipem possíveis problemas e resolvam proativamente, transformando falhas em oportunidades de fortalecimento do cliente. Em suma, a IA não apenas personaliza a jornada do cliente, mas também a otimiza, garantindo que cada ponto de contato seja eficiente, relevante e memorável. Muito obrigado, Elizabeth, pela sua contribuição. Realmente foram informações
bem relevantes para a gente começar a entender sobre esse tema. Então eu convido agora Mona Lisa para nos explicar sobre as aplicações da IA no serviço ao cliente e no marketing. Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial no atendimento ao cliente e no marketing. A IA tem revolucionado a interação entre empresas e clientes, transformando o marketing e o atendimento ao cliente. No marketing, a IA potencializa a personalização em escala. Ela analisa dados do cliente para oferecer recomendações de produtos ou conteúdos altamente relevantes e criar campanhas segmentadas, aumentando o engajamento e as taxas de conversão. A automação de marketing também é impulsionada pela IA, que otimiza o envio de e-mails, a gestão de redes sociais e a publicidade, maximizando o retorno sobre o investimento. No atendimento, chatbots e assistentes virtuais são a linha de frente. Eles oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo respostas instantâneas a perguntas frequentes e suporte contínuo sem pausas. Essa disponibilidade ininterrupta não só melhora a experiência do cliente, mas também reduz custos operacionais. Uma das aplicações mais cruciais da IA é na triagem de tickets. Por meio do processamento de linguagem natural, PLN, os sistemas de IA conseguem compreender a intenção e o contexto da solicitação do cliente. Isso permite a classificação automática do problema e o encaminhamento inteligente para o departamento correto, otimizando o tempo e garantindo que o cliente seja atendido pelo especialista certo desde o primeiro contato. A análise de sentimento, por sua vez, complementa essa triagem, identificando o nível de frustração do cliente e priorizando casos urgentes. Muito interessante, Mona Lisa. Você poderia falar para a gente, explicar para a gente como é que funciona ali a análise de sentimento nas interações com os clientes para medir ali a satisfação deles e até identificar problemas? A análise de sentimento ou mineração de opinião é uma aplicação da inteligência artificial que decifra o tom emocional em interações com os consumidores. Usando o processamento de linguagem natural, PLN, ela avalia se um texto ou fala é positiva, negativa ou neutra e pode até identificar emoções mais específicas como raiva ou alegria. Essa ferramenta é essencial para entender a satisfação do consumidor. Ela monitora em tempo real chats e e-mails, avalia feedbacks pós-interação e analisa comentários em redes sociais e avaliações de produtos. Assim, é possível ter uma visão dinâmica do humor do consumidor, complementando pesquisas tradicionais e revelando tendências de satisfação ao longo do tempo. Mais do que apenas medir o contentamento, a análise de sentimento é poderosa para identificar problemas rapidamente. Se um consumidor expressa frustração durante um atendimento ou em uma avaliação de produto, a IA sinaliza essa negatividade. Isso permite que as empresas detectem gargalos no suporte, falhas em produtos ou processos e até mesmo inicie a gestão de crises de reputação de forma proativa. Ao ouvir o sentimento dos clientes, as empresas podem agir antes que pequenos problemas se tornem grandes insatisfações, otimizando a experiência e fortalecendo a lealdade à marca. Muito obrigado, Mona Lisa, pelas suas explicações. Agora eu gostaria de chamar Raimundo para nos explicar sobre os sistemas de recomendação. Olá pessoal, agora irei falar sobre um tema muito importante no mundo das vendas, os sistemas de recomendação, para vendas complementares e vendas de upgrade. Essas estratégias são fundamentais para aumentar o valor de cada cliente e gerar mais receita para as empresas. O que é e como funciona?
Venda complementar funciona como um bom vendedor que, ao ver você comprando um celular, sugere também uma capa protetora, um fone de ouvido ou um seguro. É a arte de indicar produtos que complementam aquilo que o cliente já demonstrou interesse ou está adquirindo. Venda de upgrade. Por outro lado, busca convencer o cliente a escolher uma versão mais completa, avançada ou com mais recursos do produto que ele já escolheu. Se você está considerando um plano da internet de 100 megas, a venda de upgrade seria apresentar o plano de 200 megas, com um pequeno acréscimo no valor e com benefícios adicionais. A chave para o sucesso dessas estratégias está na personalização das ofertas, e é justamente aqui que entram os sistemas de recomendação. Esses sistemas se baseiam principalmente em dois elementos: ferramentas de gestão de relacionamento com clientes e análise de dados. Ao aplicar essas estratégias com o apoio dos sistemas de recomendação, que podem ir de algoritmos complexos a regras simples baseadas em dados, as empresas conseguem obter diversos benefícios. Um deles são aumentar o valor médio das vendas, melhorar a experiência do cliente, fidelizar o cliente e otimizar o processo de vendas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como funcionam os sistemas de recomendação e como as estratégias de venda complementar e de upgrade podem trazer benefícios tanto para as empresas quanto para nós consumidores. E é incrível ver como a tecnologia e o uso inteligente dos dados conseguem personalizar a nossa experiência de compra de forma tão eficiente. Sua contribuição foi muito interessante, Raimundo. Muito obrigado, a gente agradece. Agora, falando de personalização de campanhas de marketing e o conteúdo em tempo real, eu convido o Anderson para falar e explicar para a gente como é que funciona isso. Uma das aplicações da IA seria justamente também na personalização de campanhas e no conteúdo em tempo real. Porque assim, a gente sabe que hoje em dia, com tanta informação circulando, é muito difícil conquistar a atenção do possível consumidor, né? Aí que entra as ferramentas. Eu não estou falando de algo como mandar mensagens de e-mail para, sei lá, homens de 25 a 30 anos. Por exemplo, eu estou falando de você utilizar a IA para entregar experiências mais dinâmicas, únicas e altamente relevantes, né? Então, nessa questão, ele poderia atuar de duas formas principais. A primeira seria através da automação na criação e adaptação de conteúdo, onde a IA conseguiria gerar variações de mensagens, escolher ofertas ideais, recomendar produtos, e tudo isso de forma automática e em escala. Já a segunda forma, e talvez a forma mais poderosa, seria uma adaptação em tempo real, que no caso a IA ela conseguiria, com base no comportamento do usuário, analisando dados como cliques, tempo gasto em uma página, o histórico de compras ou até a ordem de navegação, para adaptar o que está sendo mostrado ao usuário no momento real. Vou dar um exemplificado. Imagina assim que você tem uma marca de cosméticos e quer lançar uma campanha sobre cuidados com a pele no inverno. Antes, o time de marketing precisaria criar todos os e-mails, imagens, textos, versões manualmente para vários públicos diferentes. Mas hoje, com IA, você poderia apenas pedir para ele definir os objetivos da campanha. O sistema já criaria para você várias versões do conteúdo. Uma falando sobre pele seca, outra falando sobre proteção solar mesmo nos dias nublados, outra com produtos veganos. Esses seriam apenas alguns exemplos de como a IA ela poderia modificar a sua campanha para diferentes públicos através dessa automação, sabe? E já pensando na atuação da IA em tempo real, poderia se imaginar uma situação que, exemplo, você está navegando no aplicativo de receitas. Aí você clica em uma receita de massa integral, depois de uma salada. A IA já percebe esse padrão, e se você perceber, ela muda a página inicial ali na hora, passa a te sugerir receitas vegetarianas, dicas de preparo rápido e até cardápios focados em uma alimentação saudável. E tudo isso lá acontecendo enquanto você está lá, scrollando ainda, e você nem
nem fecha o aplicativo, já muda totalmente a tela inicial do aplicativo, tudo em tempo real. E tudo isso é algo que acontece a todo momento. A gente vê a IA sendo utilizada de diferentes formas por aplicativos como Netflix, YouTube, em sites, dessa forma. A automação em tempo real e, claro, também em campanhas de marketing mesmo. Muito obrigado, Anderson. Muito interessante o seu exemplo. A gente agradece bastante. Agora eu convido o Alisson para falar sobre a questão do abandono de clientes e da identificação de clientes que têm um alto valor. Na gestão estratégica de clientes no ambiente digital atual, é essencial equilibrar duas frentes: reter os clientes existentes e adquirir novos de forma eficiente. Soluções como o Cancel, que é o Curve-Aware Prediction Models, ou em tradução direta, modelos de previsão de rotatividade com reconhecimento de curva, e é basicamente uma ferramenta poderosa para prevenir o churn, o abandono de clientes. Essa ferramenta, o Cancel, alcançou basicamente uma impressionante previsão na identificação de clientes em risco. Tudo isso através da análise que fizeram de padrões de comportamento. O diferencial está na combinação de tecnologia avançada com respeito à privacidade, processando esses dados localmente com foco especial nos clientes mais valiosos, ou seja, aqueles que representam a maior parte da receita. Ligando isso à automação de marketing, plataformas como Google Ads e Meta Ads funcionam como sistemas inteligentes que ajustam automaticamente os investimentos em publicidade, personalizam campanhas em tempo real e maximizam o retorno de cada real investido. Quando essas estratégias, retenção inteligente e aquisição otimizada, trabalham juntas, criam um crescimento sustentável para o negócio. Bom, na prática, basicamente, empresas que adotam essa abordagem integrada estão transformando dados em vantagem competitiva real. Em um mercado cada vez mais dinâmico, essa não é mais uma opção, mas sim um requisito básico para empresas que buscam não apenas se manter relevantes, mas crescer de forma consistente no cenário digital atual. Obrigado, Alisson, pela sua contribuição. Agora chegou a minha vez, eu vou falar sobre o uso de IA em sistemas de CRM, que no caso é o de gestão de relacionamento com o cliente e também na questão de automação de vendas. Então vamos lá. A inteligência artificial ela tem revolucionado a forma como as empresas gerenciam o relacionamento com seus clientes, que no caso é o CRM, especialmente no que tange o lead scoring, que ele é uma metodologia que permite classificar e avaliar a qualidade dos potenciais clientes em uma escala de pontuação. E também tem a automação de vendas. O lead scoring ele basicamente funciona da seguinte forma, com os seguintes pontos: a identificação e qualificação predicativas, que no caso é a IA aprimorando a geração de leads, utilizando o aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural e a análise preditiva. Ela analisa grandes volumes de dados, histórico de compra, comportamento de navegação, interação em rede social e por aí vai, para poder identificar ali um padrão e prever a probabilidade de você realizar uma compra. Aí vem a classificação inteligente, que no caso as IAs classificam os compradores em categorias como quente ou frio, com base na pontuação e no interesse de compra. E vem a personalização em escala. Com a IA é possível criar perfis desses compradores e personalizar as comunicações que vão ser destinadas a eles. Com a automatização de vendas, nesse caso já entra a otimização do funil de vendas. O que é que isso quer dizer? A IA vai automatizar as tarefas que são repetitivas, que consomem tempo, e os vendedores vão ficar com tempo de se concentrar em construir relacionamento e estratégia.
que justamente vai implicar na personalização da comunicação. Aí vem a análise de dados em tempo real, vai ser a IA processando os dados em massa, vai identificar padrões de comportamento e vai fornecer informações que vão auxiliar na tomada de decisão estratégica. Temos também a redução de custo, o aumento da eficiência. Quando você automatiza processos, vai melhorar a eficácia das campanhas e a IA ela vai reduzir custos operacionais, vai otimizar o tempo da equipe e aumentar a eficiência geral. Ou seja, vai ter uma melhora da experiência do cliente. Como já foi citado anteriormente, chatbots inteligentes, por exemplo, vão poder oferecer um atendimento automatizado, 7 dias na semana, 24 horas por dia, respondendo perguntas comuns e direcionando os clientes para o setor correto. Agora eu vou chamar Rian para nos explicar um pouco sobre a discussão ética que está em cima da personalização e do uso de dados do cliente. Olá, me chamo Rian e vim falar um pouquinho sobre a discussão acerca da ética na personalização e o uso dos dados do cliente. Bom, a gente tem que com esse avanço da inteligência artificial no marketing e no atendimento ao cliente, a personalização, ela meio que se tornou ali uma ferramenta muito poderosa para melhorar a experiência do consumidor, A gente tem que essa personalização, ela é muito importante. Só que o que acontece? Se você tem uso intensivo desses dados pessoais, você tem o levantamento de algumas questões éticas e sérias, bastante sérias. A principal preocupação é o equilíbrio entre oferecer conveniência e respeitar a privacidade do usuário. Porque é o seguinte, quando se tem a coleta e análise de informações como histórico de navegação, preferências e localização, isso claramente pode melhorar a comunicação com o cliente, mas também pode levar à sensação de vigilância e à violação de direitos. Outro ponto crítico, muito importante, é a transparência. É necessário se ter transparência. As empresas elas devem informar de forma clara como os dados são utilizados e obter consentimento real do usuário. É aquele grande caso de que as pessoas não leem, aqueles contratos de uso, só concordam lá, e na realidade elas nem sabem que estão sendo vigiadas, assim, de certa forma, que tal empresa tem certo acesso a esses tipos de informação. Então, o debate ético ele gira em torno de práticas responsáveis, proteção de dados e respeito à autonomia do consumidor em ambientes cada vez mais automatizados. Realmente são informações muito importantes e que devem ser levadas em consideração. Ian, explique pra gente sobre os desafios da integração desses dados em diferentes canais. Tratando agora dos desafios na integração de dados de diferentes canais de interação, temos que, atualmente, no nosso cenário atual, nós consumidores, temos interação com marcas, empresas, por meio de diversos canais de interação. Por exemplo, a gente tem as redes sociais, a gente tem o e-mail, os chatbots, os aplicativos, call centers e temos outros meios também. Só que o que acontece? Essas empresas, elas visam integrar os dados gerados por esses diversos canais em um só. Eles querem integralizar todos esses dados desses canais, porque aí fica muito fácil para eles oferecerem uma experiência unificada e personalizada. Só que o que acontece? Esse é um desafio muito grande, porque se tem alguns obstáculos que são muito difíceis, de se combater. Por exemplo, ali você vai ter a padronização das informações, a interoperabilidade entre sistemas e a atualização em tempo real. Além desses problemas, você tem que muitos dados eles são armazenados em silos. Esses silos de dados eles são meio que conjuntos de dados isolados dentro de uma organização ali, que eles não são facilmente compartilhados ou acessíveis entre diferentes departamentos, sistemas ou unidades de negócio. Ou seja, são dados que ficam ali
armazenados em um canto só, sabe? E o que dificulta uma visão única do cliente, né? Ou seja, a inteligência artificial, nesse quesito, ela pode ajudar a cruzar as informações desses canais. Mas a realidade é que se requer uma infraestrutura mais robusta e também políticas de governança de dados eficazes. Superar esses desafios é essencial para que as empresas consigam responder com agilidade, com consistência, com relevância em todos os pontos de contato com o consumidor. Perfeito, Rian. Muitíssimo obrigado. Agora, gente, para concluir o nosso podcast, infelizmente a gente já está chegando ao fim, eu vou tratar do resumir de maneira geral, como é que a IA está revolucionando a forma com que as empresas interagem com a gente. Nós somos clientes. Então, como podemos perceber através de todos os conteúdos e explicações apresentados nesse podcast, a inteligência artificial está desencadeando uma verdadeira revolução na maneira como as empresas se conectam e interagem com a gente, ou com os clientes, com um destaque notável para o papel dos chatbots. E esses chatbots, impulsionados pela IA, oferecem uma experiência mais ágil, personalizada e eficiente. Ou seja, vai além de respostas programadas, pois ela consegue compreender textos, aprender continuamente e personalizar interações. E tudo isso traz vantagens, questão de disponibilidade contínua, que no caso é a disponibilidade ali do chatbot operar por 24 horas por dia, 7 dias na semana. Escalabilidade otimizada, consegue lidar com um volume massivo de consultas de clientes. Tem a redução de custos operacionais por automatizar tarefas que são repetitivas. Tem a melhoria na satisfação do cliente por ter ali uma agilidade na resposta. Sem contar também com a sua aplicação versátil. O futuro da interação do cliente e empresa está evoluindo cada vez mais com as empresas investindo nessa tecnologia. Resumindo, a IA, por meio desses chatbots, assistentes virtuais, não está só otimizando o atendimento do cliente, mas está redefinindo, na verdade, a forma com que as empresas constroem e mantêm os relacionamentos duradouros e eficazes com seu público. Para fechar esse episódio, Pedro ele vai nos falar qual o potencial da IA para criar experiências para o cliente e personalizadas, e também vai falar sobre as previsões futuras. Quando se trata de IA no engajamento ao cliente, o segredo é a hiperpersonalização. Hoje, a IA já analisa dados de compra, pesquisa, interesses e interações passadas para oferecer conteúdo personalizado, como se a marca já soubesse o que a gente quer. Como quando abrimos uma rede social e, após falarmos de algum produto, e nos damos de cara com um produto da mesma marca citada. Isso traz um impacto direto na receita. Quanto mais segmentado e adaptado ao cliente, maior a taxa de conversão. Isso possibilita escalar o serviço personalizado para milhares até milhões de clientes. Uma façanha que simplesmente não é possível com uma equipe composta apenas por humanos. O mais fascinante de tudo é que isso não termina com a venda. A IA antecipa quando o cliente está prestes a querer algo novo, ou até mesmo quando está prestes a sair, e age antes que isso aconteça. O futuro do atendimento ao cliente, que de muitas maneiras já começou, não vai mais esperar que o cliente se manifeste antes de tomar a ação necessária. Com a IA, as empresas estão começando a prever necessidades e problemas antes mesmo do cliente. Os sistemas examinam padrões de comportamento e têm capacidade de prever, por exemplo, quando algo pode dar errado com um serviço ou quando um cliente precisará de algo. Isso tudo com base no histórico dele. Já no marketing, o raciocínio também se aplica. A IA pode prever o que mais vai vender, quem vai abandonar o carrinho ou quem vai ficar insatisfeito antes mesmo de saber que está insatisfeito.
Dessa forma, as empresas podem reagir proativamente, ajustando suas ofertas, campanhas ou estratégias.